noite, estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira e nas nossas reprises aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E hoje, com muita satisfação, estamos recebendo um casal que já esteve aqui uma vez e agora está voltando. Rony Rage e Fabrícia Rage. E nós, entre muitos temas para a pauta, nós poderíamos escolher vários. Então, claro, não dá para falar de tanta coisa em pouco tempo, então a gente vai ter que priorizar alguma coisa, porque eles têm currículos tão vastos e tão ricos que daria para falar horas sobre vários assuntos. Rony Rage, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Falando Sério. Você já é sócio, né? Sim, e cada vez que eu venho aqui eu fico mais feliz, sabendo que eu posso estar aqui participando de um programa sério, falando sério, né, com assuntos de responsabilidade, que a gente pode estar falando um pouco da experiência na nossa vida e que a gente pode contribuir para a sociedade. Eu gosto muito disso aqui. Bom, o Rony é muito conhecido na cidade como músico, ele é psicólogo, administrador, eu não vou arriscar mais não, teólogo, né? Recentemente terminou um curso de teologia. E se eu fosse falar o currículo dessa menina aqui, a gente ficaria metade do programa. Então eu vou pedir para que ela própria, ela já falou isso aqui uma vez, Fabrícia, seja bem-vinda mais uma vez. Faça um breve resuminho aí do seu currículo, atualmente professora universitária. Isso. Eu sou enfermeira, pedagoga e mestre em administração. Vamos resumir assim. Resumindo, isso, né, dessa forma, né? E agora, foi a partir desse ano, né? A partir desse ano, eu comecei como professora universitária aqui em Sete Lagoas mesmo. E aí eu leciono nos cursos da pedagogia, na nutrição, na biomedicina, na fisioterapia. Ah, que ótimo. E a sua primeira experiência no magistério? Sim, sim. Na graduação, sim. Mas eu já lecionei no ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio também. Quer dizer, você já passou por todos já os passei, níveis, já né? passei, sim. Já deu para perceber se você se identifica mais com esse ou aquele nível de ensino? Com toda certeza, a graduação é o que eu gosto, é o que eu quero continuar fazendo, é o que eu mais me identifico. Na verdade, eu estudei, eu me formei para isso, porque é algo que eu gosto. Eu gosto muito desse contato com os jovens, com os adultos, para poder fazer essa troca de experiências. Você está se identificando bem, totalmente, está se sentindo bem aí, né? Totalmente. Continua estudando? Continuo. Estou fazendo pós-graduação em estética corporal e facial. Pois é, nunca para. O Rony também terminou a teologia, vai começar a filosofia, já começou? Não, eu já estou partindo para o segundo ano de filosofia já. E estou fazendo uma pós agora em farmacologia e interações medicamentosas. E a psicologia, você tem atuado, Rony? Não. Acho que atuando como profissional, servindo aos outros, indiretamente, com a música, né? A música é que me toma o espaço de profissional. Mas a psicologia faz parte da vida de todo mundo. Eu acho que a psicologia está presente a todo momento, né? E querendo ou não, a psicologia abriu uma visão de mundo que eu até então não tinha. Aliás, eu acho que a grande vantagem da educação é essa. Sim. Que a gente sempre consegue ter novos olhares, novos pontos de vista. E o ser humano que não muda, que não consegue ver um outro tipo de visão, ele fica um ser humano muito rígido, muito duro, né? Aliás, até existe uma frase, né, que a única constante da vida é a mudança, né? E eu acho que é isso. Na medida que a gente vai envelhecendo, buscando mais sabedoria do que conhecimento, a gente tem que entender que tudo que a gente faz na vida vai servir para alguma coisa. Eu fiz um curso de culinária lá com 14 anos de idade. Fritar um ovo, eu me viro. Vai servir, né? Vai servir. Um dia vai servir. Né? Eu comecei o programa falando que nós poderíamos ser escolhidos. Tem um leque de opções muito grande, mas conversando aqui na chegada, vamos falar um pouco de educação. Então vamos falar de educação, que é um tema que eu adoro também, porque eu passei muitos anos da minha vida dentro do ambiente escolar. Às vezes eu sonho que eu estou dentro de uma escola, né? Já são 8 anos já aposentado.
E eu vejo que, infelizmente, a escola não muda, a escola não acompanha, né, a evolução. Afinal de contas, por que que essa coisa não acontece? A culpa é da escola, é dos dirigentes, são dos governantes? Eu não sei. O que é que vocês pensam? Vocês que estão mais dentro do assunto hoje. Eu acho que viver a educação, né, buscar a educação, a gente tem que entender que existe uma instituição que tomou posse dessa responsabilidade, né, que teoricamente seria a família, mas não é. Socialmente, se outorga essa responsabilidade à escola. A família terceirizou a educação dos filhos para a escola. Essa responsabilidade de educar. E aí começa o erro de todo o sistema. Plantando num solo que não é fértil, né? Que é uma instituição. E uma instituição segue regras. Essas regras, o conhecimento produzido naquele ali tem uma metodologia, tem um jeito de pensar, uma organização, uma ciência. Que a ciência, o Kant mesmo, o filósofo, falava que ciência é conhecimento organizado. Agora, sabedoria é vida organizada. Então, o que aconteceu com a escola? A escola tomou posse em determinado momento, né, do poder de educar. Né? E esquecem muitas pessoas que a escola, o poder otorgado da escola é o poder de ensinar e prover mecanismos de aprendizagem. Né? Então, baseado nisso, com essas regras que a escola vem seguindo, modelos de escolas que são criados, isso aí vai, de alguma forma, o mundo muda muito rapidamente. Né? As pessoas mudam, as novas tecnologias estão aí para provar. Essa mesma agilidade. Isso, acompanhar esse movimento que é a grande questão. E até para os próprios professores acompanhar, desenvolver isso. A tecnologia não é barata. O livro não é barato. Né? O acesso a isso é muito difícil. O acesso à escola já é difícil. Existem distâncias muito grandes, uma distância muito grande entre ir à escola e ir para aprender. Né? Acho que ela pode falar mais que isso. Pois é, eu queria ver a sua visão também, né? Porque você está dentro do processo. Na verdade, né? o que eu posso dizer para vocês é no sentido que a gente recebe a experiência dos nossos professores e futuros professores que vão atuar tanto no ensino infantil como no ensino fundamental, porque eu leciono para o curso de pedagogia e leciono a disciplina de educação e tecnologia. Então, qual que é o ensinamento que a gente tenta discutir? Que não é passar, porque hoje em dia o papel do professor ele é um mediador, não é simples transferência, ele vai mediar o ensino e a aprendizagem. Então a gente tenta trabalhar primeiramente com a realidade que cada um vive. Primeiro a gente tem que conhecer a realidade da escola, a realidade dos alunos, não pode esquecer da realidade dos pais também, porque os pais também precisam entender como que é essa questão dessa nova tecnologia, dessa nova educação que está vindo por aí, e aí depois trabalhar com mecanismos que sejam de acesso facilitado tanto para a escola, quanto para o professor e quanto para esses alunos. É importante que esses professores sejam treinados, capacitados para receber esse novo tipo de tecnologia, esse novo tipo de educação. E como que funciona isso? É trabalhar com coisas, por exemplo, com a própria televisão. O seu programa mesmo é um grande incentivador para a gente como profissional da educação, que você traz assuntos interessantes, assuntos sérios, como o Rony disse, e a gente pode trabalhar dentro de sala de aula. São notícias, conhecimentos, a próprio celular, que hoje em dia o aluno tem acesso na palma da mão. Se você perguntar dentro de sala de aula, qual aluno que tem acesso ao telefone e à internet, uma grande maioria vai ter esse acesso. Então, é trabalhar com essa ferramenta para facilitar esse ensino-aprendizagem dos alunos. Fabrícia, eu já passei por uma situação desconfortável de transgredir regras e pagar caro por isso. Ainda existe hoje o professor que transgride, entre aspas, regras e sofre algum tipo de represália por causa disso? Com certeza. Porque, infelizmente, a gente vive num sistema educacional. Você segue regras da instituição que você está. Que alguém criou, nem sempre com conhecimento suficiente. Sim. No meu caso, por exemplo, eu
tenho que seguir algumas regras, mas como eu trabalho com educação e tecnologia, a gente tenta burlar algumas coisas, mas no sentido positivo, né? No sentido de trabalhar com ferramentas, por exemplo, com o WhatsApp, por exemplo, dentro da sala de aula, com o próprio telefone dentro da sala de aula. As minhas alunas, elas têm acesso à internet e ao telefone a todo momento na sala de aula. Claro que tem alguns que utilizam não de forma totalmente voltada para as atividades. Mas tem deputado fazendo isso no plenário da Câmara. Mas a tecnologia nas minhas aulas é totalmente aceitável, permitida e necessária. Houve um tempo que o professor era o dono do conhecimento que estava ali para passar para o aluno. Hoje em dia o professor é um facilitador. Um facilitador, né? Um mediador, é uma troca de experiências. Eu gosto muito de fazer rodas para a gente discutir, né, como que foi o dia a dia delas, o que elas podem passar para as outras colegas, e assim a gente vai mediando as conversas e a aprendizagem flui muito melhor. Olha, nosso quase conterrâneo Guimarães Rosa falou, né? Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende, né? Com certeza. E a gente aprende muito a cada dia. Sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Guimarães. Pois é. Né? Para fazer Mas, agora, eu vejo com uma preocupação, por exemplo, nós estamos em pleno momento de campanha eleitoral, estamos na semana da eleição, e eu vejo candidatos falar, porque eu vou melhorar o ensino médio, porque eu vou fazer isso no ensino médio. Mas peraí, como é que você melhora o ensino médio sem melhorar a base? A educação, o ensino básico, não vou falar educação, o ensino básico, mal comparando, seria como você começar a construir sua casa pelo segundo pavimento. Vai desmoronar um dia. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é uma visão totalmente equivocada. Você tem que começar na base. Começar na base e entender que na base existem diferenças. Porque o que o ensino hoje, de alguma forma, ele acumula pessoas diferentes e quer tratar todos iguais. Não respeita a diversidade, né? Então não respeita o desenvolvimento humano. Você coloca uma criança com 2 anos e 1 mês numa sala com uma criança com 3 anos. São desenvolvimentos diferentes. Mas não é só nesse momento, não. Um adolescente de 14 anos e meio e um de 15 anos é totalmente diferente. Né? Ele pensa diferente, tem essas percepções diferentes. Dos meios onde vivem. E existe uma equalização para que todos fiquem próximos, iguais e tenham as mesmas responsabilidades. Responsabilidades. Né? E aí eu acho que, e pior do que isso, formula-se que aquele grupo de conhecimento para aquela idade vai funcionar para todos. E respeitando a diversidade das pessoas, não é bem assim. Eu acho que a causa não é só lá na raiz, não. Todo o processo que tem que ser entendido e repensado de acordo com o desenvolvimento de cada um. Cada grupo de pessoas, cada pessoa é subjetiva. Ela aprende de uma forma diferente da outra. Né? Por isso que a função do mediador, do professor, hoje é importantíssima. Não o gestor, não o dono do conhecimento. Né? Isso não existe mais. Porque o próprio aluno, igual eu já falei, ele tem acesso, ele está com a internet, ele sabe, ele pesquisa facilmente. Então a gente tem que dar a oportunidade de ensinar para que ele pesquise, né? E saiba procurar subsídios para que essa aprendizagem aconteça. Pois é, aí você, por exemplo, leciona num curso de pedagogia que vai formar profissionais que vão atuar na educação básica. Sim. É uma responsabilidade muito grande, porque o mundo está numa transformação muito rápida. Imensa. E elas também têm essa preocupação, porque querendo ou não, como você falou, é a base, né? Se a criança não tem uma boa formação, como que ele vai se tornar? Como que vai ser esse adulto no futuro? Então a gente tem um papel muito grande, não só apenas na educação, mas de formar pessoas. Eu acho que o principal é a formação da pessoa. Você pode ser um excelente aluno, ter notas boas, mas como que essa pessoa vai se formar? Bom, e você percebe isso nas suas alunas da pedagogia? Eu percebo. Essa nova visão
de escola, de ensino? Eu percebo e eu acredito que elas acompanham isso, sabe? Elas estão sempre buscando, são muito participativas, querem aprender muito nesse sentido. Essa questão das novas tecnologias, tem algumas que ainda ficam assim, nossa, professora, como vai ser trabalhar com as novas tecnologias mediante a tantas regras impostas? Né, nesse sistema. Mas o que eu falo com elas é o seguinte, vocês não precisam trabalhar o tempo todo com as tecnologias. A tecnologia é uma ferramenta, é um mecanismo que vai auxiliar vocês. Vocês podem dar uma aula expositiva no quadro. O quadrigiz ainda funciona. Só que vocês podem introduzir essas tecnologias em 15 minutos das aulas de vocês. Vocês vão ver quanto vai ser de diferença, quanto você vai conseguir prender mais os alunos. Por quê? Porque o aluno hoje em dia está acostumado com as tecnologias. Sem dúvida. Rony, para finalizar esse primeiro bloco aqui, você conseguiria hoje, dentro desse sistema tão encaixotado, por exemplo, ser um professor trabalhando no ensino fundamental ou no ensino médio e aplicar aquilo que você acredita sobre o processo de ensino e aprendizagem? Eu acredito numa linha de pensamento muito simples, que é assim. Se eu conseguir fazer com que a pessoa expresse sua ideia e execute a sua ideia, entendeu? Essa é a forma que eu acho que o ensino prevaleceu. O que eu vejo nas escolas hoje é a criança sentada na carteira, em silêncio, sem poder perguntar, sem poder se expressar, e quando se expressa da forma que ele acha que lhe convém, muitas vezes é repreendido sobre isso. Eu falo só do aluno, falando do professor, do gestor, de todos. Tá? De alguma forma, a instituição, escola, é essa que não deixa o ser humano se expressar, vai de encontro à minha ideologia de arte. Que eu acho que o ser humano adulto que sofre, que bate na clínica é aquele que não se expressa. Tem dificuldade de pôr em prática aquilo que lhe convém. Porque ele tem que seguir uma regra que a neurose colocou sobre ele, né, de responsabilidade, de não posso, não devo. Né? Então, será que nós estamos criando uma escola de doentes futuramente neuróticos, que não conseguem se expressar? Aí vem uma saída, vem a arte. O que é a arte? A arte não é a expressão do ser humano? Né? É uma das mais primitivas. Talvez uma das mais perseguidas na escola hoje. Se for fazer de matemática. Você sabe que a ciência da matemática é uma arte. Sim. Porque ali se expressa uma coisa que é exato, né? Que seria comum a todos. O exato não é comum a todos. Natural. Natural, né? Pois é, eu acho que o Rubem Alves, quando ele fala arte de ensinar é uma tarefa quase que impossível, é isso. Porque se ensinar na escola é uma arte. Se não for tomado como uma expressão do que a pessoa pode fazer e fazer, né, vai em encontro ao que se forma hoje. Que são, infelizmente, às vezes as pessoas são tolhidas, né, do sentimento de se expressar, de fazer as coisas, da iniciativa. Né? São tantas leis, né, regendo isso aí que... Puxa. E muita gente com medo de transgredir a lei, e quando transgredir faz bem. Será que a pessoa vai ter que ser deputado para poder falar alguma coisa e não ser punido por aquilo? Pois é. Porque me parece que hoje... Porque quando eu estudei há muito tempo atrás, você falava com isso, quando você atinge o doutorado, você não precisa citar mais o autor. Os autores que escreveram aquilo. Né? Eu vejo que todo mundo hoje cita um tanto de coisa. E ninguém observa a história daquilo e nem observa o que a história ensinou para a gente. Essas várias culturas políticas que nós assistimos na televisão todo dia, gente, isso é repetição. Será que não aprendemos nada com aquilo, não? Aí que tá. Mas tem que estar receptivo para aprender. Né? Aí, esse que é o grande problema. Nós estamos apresentando Falando Sério hoje, com muita satisfação, recebendo o casal Raj, Rony e Fabrícia. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
Voltamos com o Falando Sério, hoje recebendo o casal Rony e Fabrícia Rage. Rony, eu agora vou fazer uma pergunta ao psicólogo. No próximo domingo vamos ter eleição, né? Presidente da República, senador, deputado federal, estadual, governador. Infelizmente vivemos num país sem eleições a cada 2 anos, eu acho isso um absurdo, mas não vou discutir isso aqui agora não. E eu vejo hoje, por exemplo, hoje, terça-feira, nós temos uma campanha polarizada entre 2 candidatos que provavelmente irão para o segundo turno. Um deles, 2 meses atrás, era execrado pela maioria da população brasileira, por uma série de motivos. E o outro pertence a um partido que, segundo a opinião da maioria dos brasileiros, contribuiu muito para o estado de dificuldade que o país vive hoje. Só que esse que era execrado 2 meses atrás, hoje está sendo incensado e quase beatificado. Como é que o psicólogo explica isso? Eu acho que, respeitando a subjetividade de interpretação de cada um, né, tudo que a gente sabe deles, de alguma forma passou por filtros. Filtros de marketing, né, por várias pessoas pensando em como se formar a imagem na cabeça das pessoas, né? Quando você toma aquele refrigerante gostoso, né, que dá aquela sensação de frescor, que você está na praia, isso é uma propaganda que foi colocada na cabeça das pessoas, são imagens, né? Aquelas pessoas que vão estar, a questão é, aquela pessoa que vai estar lá, que você vai escolher como seu, ela te representa em quê? Em que pensa próximo ao que você quer, né? Porque não é função desse governante ser representativo da maioria. O princípio da democracia não é esse? Democracia representativa, que é a nossa, né? Porque lá na Grécia existia democracia direta, o povo ia para a rua e deliberava sobre as propostas, né? Eu fico pensando, quanto é que o atual presidente hoje representa a população? Qual é a satisfação dessa população toda para ele, que abona o governo que ele está fazendo? Eu acredito, sinceramente, que hoje nós não vivemos em democracia. Não. Os candidatos são produtos, né? São produtos de pesquisas... Muito bem elaborados. Muito bem elaborados. Pessoas muito especializadas em criar essa imagem na cabeça das pessoas, né, que de alguma forma, por dar uma palavra um pouco mais chata, manipulam o pensamento das pessoas. Na verdade, hoje é marketing político, com pouca ética mesmo, não. A ética do marketing político está certa, está correta. Mas a ética, a ética geral, aquela que sobrepõe a ciência, da forma do ser humano se comportar, entendeu? Socialmente, aquele comportamento gerar uma felicidade interna para ele e para com o outro, essa ética geral, não acredito. O que se prega hoje é uma cultura de medo, uma cultura de insegurança. Alguém chegou lá, vamos resolver isso tudo com amor e tratá-los como irmãos, fazer um projeto de nação, de Estado? Não apareceu isso, né? Não. Apareceu o que? O medo, a insegurança, a falta de educação, a falta de saúde. De vez em quando a gente ouve frase, uma delas é a seguinte, você cria dificuldades para vender facilidades depois, né? O caos é mais fácil de ser administrado, né? Exatamente. A administração do caos é uma perfeita, difícil administrar todo mundo estando feliz. Todo mundo estando unido no mesmo projeto. Vai pra Finlândia, né? É um pouco o milagre da Finlândia, a educação, né? Pois é. O que eles fizeram, né, gente? Quem recebe o melhor salário de professor lá é o do ensino básico lá. Porque é ali que é necessária a educação. Então, o professor, mestre, doutor, ele dá aula lá na ponta. Ele não vai dar aula no fim, tentar corrigir um que já veio com a estrutura e já tá de pensamento alterada. Pronto, né? Ela pode até falar mais que isso. Pois é, eu gostaria de saber a sua visão também sobre isso, essa questão da política, que não faz a parte dela como deveria. Aliás, quanto menos a política se intrometesse no processo de ensino, melhor seria o resultado, né? Eu acho que a questão do desenvolvimento humano, né, eu acho que é o principal, é a base de tudo, e essa formação básica deveria ser melhor trabalhada, melhor vivenciada
tanto para os professores, né, com melhores condições para os professores, melhores reconhecimentos e até mesmo uma melhor aceitação, capacitação no sentido de promover para que esses professores do ensino fundamental fossem mais valorizados, tanto o ensino fundamental quanto o ensino infantil, porque há uma valorização maior no sentido dos professores da graduação, do ensino médio e aqueles professores que estão lá na raiz, né? Eu acho que os ensinamentos, os ensinos acontecem muito até os 6, 7 anos de idade, você consegue passar muitas questões voltadas para valores para as crianças. E eu acho que isso deveria ser mais valorizado, porque lá na ponta, o que a gente vai fazer é o papel mesmo da questão da mediação, né? Dessa troca. Claro que a gente ensina muito, mas assim, a gente tem um retorno muito grande, né? A gente aprende a cada dia, né? A cada momento. Então, se a gente melhorasse esse ensino infantil, esse ensino fundamental, eu acredito que teríamos cidadãos, né? Uma formação humana melhor. Há países que valorizam, né? Você vê, por exemplo, Claro. o Japão, por exemplo. O Japão né? também. O Japão, Única única figura que o imperador se curva é o professor. É o professor. É o professor. Há um diálogo recentemente atribuído à primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, quando profissionais diversos lá foram pedir Aumento, né? aumento. Ela disse, peraí, como é que vocês querem ganhar mais que professor que ensinou a vocês todos? Sim. Né? Então, agora, é uma visão diferente, né? Que, infelizmente, eu vejo que o Brasil está muito distante. Eu não sei se meus netos vão ver esse... Nossos... Bom, vocês têm uma filha pequena, né? Eu já tenho neto de 13 anos. Eu não sei que país eles vão ter, porque a nossa geração está totalmente comprometida. Eu acho que o projeto de Estado nasce na fusão família-escola. Sabe? Mas não sem transferência de competências. Isto. Mas acontece que o projeto de nação brasileiro hoje, não existe o projeto de nação brasileiro hoje, é o quê? Foi Copa do Mundo, foi Olimpíada, foi eleição. São projetos de interesse de grupos fechados. Né? Cadê o projeto de nação? Vamos construir indivíduos livres. O projeto, né? Os Inconfidentes que lutaram tanto por isso, né? Vamos ser livres, vamos assumir a liberdade como uma responsabilidade da moral, né? Nós precisamos ser pessoas mais cultas, respeitar a cultura. Gente, não respeita folclore, que é a base da ciência. O senso comum é a base da ciência. A ciência nada mais é do que um conhecimento organizado, né? E aí vamos um pouco mais adiante, vamos lá no idoso, que que detém o saber. A sabedoria está lá, né? Ele quer que o idoso ele viveu uma vida, ele tem conhecimento sobre a vida. Aprendeu com a escola da vida. Isto, né? Ele tem a sabedoria. Respeita-se isso, valoriza-se isso. Eu acho o seguinte, se é necessário ter uma lei, aí é sinal de que a coisa não funciona. Se foi necessário criar um estatuto do idoso, é porque não funciona. E me permita dar um exemplo. Existem em Sete Lagoas pouquíssimas vagas para idoso. Eu tenho o documento que me permite estacionar uma vaga para idoso. Eu tenho ido com uma certa frequência ao Hospital Nossa Senhora das Graças para dar sequência ao meu tratamento. Todo feito pelo SUS, viu? Está funcionando, viu? Não estou aqui fazendo apologia do SUS, não. Mas eu tenho que fazer justiça, está funcionando. Bom, lá no finalzinho da rua Princesa Isabel tem uma vaga para idoso, que eu só conseguia usar uma vez, sabe por quê? Quando eu chego lá, ela está ocupada e eu não vejo lá o cartão. Uma vez eu vi o absurdo de eu chegar lá, eu vi que ela estava ocupada, parei numa vaga que eu tinha que pagar por ela. E quando eu cheguei lá, eu fui olhar a placa do carro. Infelizmente, da minha terra, Morada Nova de Minas, quer dizer, ele não tinha o direito de estar ali naquela vaga. O condutor não era idoso e era de outra cidade, mas ele estacionou lá e ocupou uma vaga que era minha por direito. Aí eu procurei um monitor da faixa azul, procurei um guarda municipal, procurei um policial militar e não achei.
Porque eu não sou de ficar calado. Eu sou de, não é reivindicar não, exigir o cumprimento do meu direito. Mas eu não achei, então eu fui obrigado a pagar. Então, é por isso que a educação tem que vir da base. Exatamente. Os ensinamentos têm que ser desde criança. Não adianta você tentar mudar. Não vai mudar o adulto. Não vai mudar, não vai transformar. Mas se você forma um cidadão de forma completa, ele se torna um cidadão adulto, vamos dizer assim. E ele não vai ter coragem de fazer o que esse fez. Sim. Acho que se formasse completo mesmo, nem as leis seriam dessa forma. Por que tem que ter uma vaga para o idoso? O idoso não teria direito de estacionar em qualquer lugar sem pagar nada, não seria o ideal? Então por que você não discute isso também, né? Mas não restringe o direito, agora você pode parar naquela vaga. E aquela vaga não dá conta. Aleatoriamente, não dá estudo. E aquele espaço dá conta de parar todos os carros dos idosos que estão ali? Não dá. Mas eu acho que são vários exemplos. Por exemplo, o fumante que não respeita, que fuma em lugar fechado, né? Você está num ambiente fechado, tem uma pessoa fumando, a pessoa, isso é educação. A garrafinha de água jogada fora da janela do carro, isso é terrível. Como se fosse que vai para o infinito. Infelizmente, esse país tem muito a caminhar nesse campo da educação. E eu estou falando, não é de educação escolar, não. É educação como princípio. Educação cultural, de forma de agir. Né? Mas, infelizmente, eu não sei se por falta de tempo, a família não está dando essa educação básica. Mas é o que nós falamos no início. A família transferiu a responsabilidade da educação para a escola. E acha que é dever da escola. Acha que é dever da escola. E a escola não tem condições de fazer essa educação. Ela tem muito mais coisas importantes para fazer do que isso. É lógico que se consegue educar, ótimo, fantástico, fabuloso, mas não é a responsabilidade dela, é a responsabilidade da família. E o que eu acho, a escola tem que estar de porta aberta sempre para a família, porque com isso vai fazer uma ligação entre a escola, a família e o que é o mais importante, que é a educação da criança. A minha visão de escola também é essa. Eu acho o seguinte, função primeira da escola, ensinar, tá bom. Agora, fez isso, fez bem feito, como deve ser, sobrou um espaçozinho ali, você pode contribuir para que aquele seu aluno seja um cidadão melhor. Ótimo. Que ele tenha ética, que ele tenha moral, que ele respeite o idoso, que ele conheça o princípio da hierarquia. Se a escola puder fazer isso, ótimo. Mas não é função dela, não é função primária da escola. Infelizmente, nós estamos vendo as coisas se inverterem, né? E existe uma diferença didática muito grande de uma escola para outra. Exato. Né? Em função, às vezes, da turma mesmo. Você tem que usar metodologias diferentes e didática diferente de acordo com o grupo de alunos que você tem. Uma mesma turma. Na mesma turma. Né? Então, assim, é um desafio muito grande. Quando se a gente for pensar isso na visão macro de Estado, a gente vai ver que o desafio é imenso. Mas se o desafio é imenso, mas você não valoriza quem é que está desafiando, que é o professor, nós estamos rompendo a corda principal, porque a ponte que existe ali entre a família e a instituição, a escola, é o professor. Né? Então, acho que realmente essa profissão tem que ser mais valorizada. Nós não vamos conseguir construir uma nação sem pensar na função do professor, no que ele representa para a construção de uma nação. Então não adianta reclamar que está faltando segurança, você está faltando o principal, respeito por aqueles que estão assumindo essa responsabilidade de gerar uma nação, no caso, um professor. Né? Eu vi um filósofo, professor da USP, outro dia, o Clóvis de Barros, professor Clóvis, doutor, tem livro docência, tudo. Na hora de se apresentar, ele pediu, por favor, só professor. Eu fiquei assim, puxa vida, uma pessoa que tem um currículo, né, vários títulos que poderia ser citado e pede para ser apresentado como professor, porque ele, de alguma forma, ele sabe a responsabilidade que é ser professor. Né? E aqui no Brasil, infelizmente, valoriza-se carreiras políticas, carreiras no sentido profissão mesmo. Profissão, virou profissão. Né? Carreiras políticas, carreiras de várias formas, e a carreira do professor, né? E a profissão. Ali, eu acho que a gente teria que repensar culturalmente essa posição
nossa, né, de ter um professor ganhando o que ganha, investindo o tempo que ele investe para aquilo, se doando, se entregando e às vezes tirando da própria boca para alimentar o seu aluno. Porque isso acontece. Né? Existem professores aí que às vezes pegam e botam o aluno dentro do carro para ir para a aula. Se não tem carro, ele passa a pé na porta recolhendo os alunos para colocar dentro da sala de aula. E é triste ver que hoje na escola o item merenda é mais importante do que o item aprendizagem. Uma total inversão de valores. Né? E sabe uma coisa que eu escuto muito? É as pessoas me perguntarem, você só dá aula ou você trabalha? Fica parecendo que o professor só dá aula, que ele não precisa de estudar, não precisa de preparar. Você sabe disso. Então, assim... O trabalho não se resume à sala de aula. Não, aliás, pelo contrário. É o momento mais simples. O mais simples, o mais fácil, o mais rápido que tem. A preparação, o estudo contínuo, diário. Sim. A interação com a família, a interação com a instituição. Né? Bom, infelizmente, nosso tempo terminou. Então, nós vamos finalizar aqui com uma mesma pergunta para os dois. Um exercício de futurologia. 1º de janeiro de 2019, o Brasil vai amanhecer melhor ou pior do que é hoje, 2 de outubro de 2018, Rony? Se amanhecer diferente no sentido assim, que as pessoas entendam que mesmo que o outro candidato ganhe, entendeu? Se ele teve a maioria e nós optamos por uma cultura democrática e que a gente tem que respeitar a decisão do outro, eu ficaria muito feliz se o grupo que perdesse, que seja qualquer um deles, entenda que para se construir a nação não se constrói com 50%, ou com 49%, ou com 39%, ou com porcentagens, mas com todo mundo se envolvendo naquele projeto, eu ficaria feliz. Eu acho que a divisão, a gente tem uma nação fragmentada em estados, em culturas, em diversos acessos diferenciados. Mas será que a gente unisse em prol de um estado, mesmo que aquele que ganhou seja totalmente contrário, mas que eu entre nesse processo, acredito que aquele vai ser o processo que a maioria escolheu, eu ficaria feliz. Eu acho que seria um país melhor. Não sei se vai acontecer isso. Porque eu tenho muito medo, a exemplo do que aconteceu em eleições passadas, o país se dividir. 9 anos. É duro isso, Fabrício. A esperança é sempre positiva, né? O sonho da gente é que sempre ganhe, né, uma política democrática, como o Rony falou, que irá trazer benefícios para todos nós, mesmo que de forma que uns vão ficar felizes, outros não, mas de uma forma consciente. Democracia não é perfeita, mas eu não conheço um regime de governo melhor do que ela. Então, o que nós temos que fazer é procurar praticar a melhor democracia que está ao nosso alcance, né? Com certeza. Bom, foi muito bom receber vocês de novo aqui e brevemente nós vamos agendar um Falando Sério com a Lara. Já está tocando vários instrumentos, já está né? cantando já. Hoje ela vai estar ensaiando o coral já. Com que idade? 3. 3 anos. Tadinha da menina. Já voltou para trabalhar cedinho. 3 anos de idade. Rony, foi um prazer receber você novamente aqui. Prazer sempre nosso. A porta está sempre aberta. Prazer sempre nosso estar aqui, família aqui junto. Né? E o Falando Sério, que está sempre... É um programa de responsabilidades. Eu acho que isso é fundamental. Sabe? Esse tipo de programa que teria que estar no ar, nas grandes mídias. Sabe? Onde a gente possa estar contribuindo, quem puder contribuir com alguma coisinha, mas que contribui para que se forme uma cultura, um jeito de pensar. Mesmo que o telespectador seja contrário ao que eu fale, é uma forma dele se fortalecer. Sim. Fortalecer no seu ângulo de visão, né? E falar sério sobre as coisas. Isso que tem que ser feito no país. Se quer construir um país sério, fale sério. Haja
uma pessoa séria, uma pessoa correta, né? Eu acho que é isso, a gente tem que falar mais sério sobre as coisas, né? Brincadeiras na hora certa. São bem-vindas, inclusive. São bem-vindas, são necessárias para exercício da criatividade. Mas falar sério é o que nos torna mais humanos, né? Fabrícia, seja bem-vinda e obrigada. volte outras vezes. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. Rony Raj, Fabrícia Raj, casal que já esteve aqui numa outra oportunidade. Hoje nós escolhemos passear pela educação como tema do programa de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana com Falando Sério. Até lá.